se assustem. Viu? Começou a se gravar. Todo mundo sabe aí o que é dicotomia, gente? Coloquem no chat, né? O pessoal de ciências humanas tem mania de usar umas palavras diferentonas, assim, né? Dicotomia. Puta, que parada é essa? O que é São coisas dicotomia? Todo mundo sabe aí ou separadas, não? diferentes? Pode escrever aí, Opostas? ok? Mais ou é quase isso, Renan, quase isso. É que assim, a dicotomia é uma relação que se estabelece entre coisas opostas, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Você está numa situação que você precisa escolher entre o bem e o mal, né? E essa coisa de você ficar na dúvida, essa dúvida entre escolher uma coisa ou outra é que a gente chama de dicotomia, né? Escolher, né, entre o bem e o mal, né? Sei lá, né? Sabe? É essa dúvida que a gente chama de dicotomia, tá? Não é oposição entre as coisas. É essa relação que se estabelece entre as coisas opostas que a gente chama de dicotomia. Beleza? Deu para entender, gente? Então a gente volta aqui no texto, ó, só para e oposições dicotômicas, né? Ele está falando de população, tá vendo? Contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades, sedentárias, entre outras. E posições dicotômicas, cidade e campo, cultura e natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual. Todas essas coisas, cidade e campo, são coisas opostas. Cultura e natureza são coisas opostas. Civilizados e bárbaros, opostos. Razão e emoção, opostos. Mas a relação que se estabelece entre os opostos é o que a gente chama de dicotomia. Beleza? Vou trazer isso para uma realidade de vocês aí, né? Sei lá, você tem um namorado ou uma namorada, né? Que, sei lá, o romance de você já não tá lá aquela coisa, né? Já não tá tão legal, né? E aí você conhece um crush novo, né? Aí você estabelece uma dicotomia, né? Você fica, pô, e o que eu faço? Eu traio, não traio, né? Eu vou para as cabeças, termino meu relacionamento, e é isso, né? Quando esse tipo de coisa acontece, você está numa dicotomia entre o seu crush e o seu atual ou sua atual, né? É isso. Espero que vocês tenham entendido agora. Beleza? Então vamos lá, né? Então, o que vocês têm que sair daqui é sabendo explicar essas ambiguidades, né? Resolver essas dicotomias. Beleza? Então, para a gente começar assim, né? Tá vendo o quadro em branco? Eu quero colocar as respostas de vocês aí, né? O que é viver para vocês? Né? Eu tô jogando uma questão aqui para a gente, assim, tentar pescar alguma coisa de vocês aí, né? O que é viver? Podem escrever aí no chat, por favor, abram um microfone, fiquem à vontade. Eu vou até escrever aqui, deixa eu até colocar uma caixa de texto aqui, para eu escrever a resposta de vocês. Podem escrever no chat, por favor. O que é viver? O que vocês acham que é viver, né? Aproveitar a vida? Aproveitar a vida. Vamos lá. O que mais? O que mais? O que mais? Realizar sonhos. Gostei. Realizar sonhos. Errei aqui no realizar. Vou ver aqui o chat. Se arriscar a fazer coisas que gostam. Arriscar fazer coisas que gostamos. Descobrir coisas novas. Descobrir coisas novas. Vamos ver o que mais. Alguém aqui viver todos os dias como se fosse o último. Valei-me. Todos nós morremos um dia. Nossa, esse aqui eu vou até copiar porque tá grandão, ficou legal. Né? Vamos ver aqui. Aproveitar todos os momentos da vida, aprender com os desacertos, é verdade. Descobrir coisas novas, a Jane colocou, também é verdade. Quer dizer, a verdade é o que a gente vai ver aqui, né, para frente, não está definido ainda. Então, assim, o que vocês colocaram aí, né, como o que é viver, né? Aproveitar a vida, realizar os sonhos, se arriscar, né? Todas essas respostas que vocês nos trouxeram,
né, elas partem de algum pressuposto, tá? A gente vai ver se partem da onde, né? Partem aí do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, ou do ponto de vista do senso comum. O que vocês acham que essas opiniões que vocês emitiram aqui partem de qual ponto de vista? Do filosófico, do científico ou do senso comum? Senso comum a gente pode definir ele, já introduzindo aqui, como aquilo que, assim, a opinião corrente, né? O que todo mundo pensa. O que vocês acham? Essas coisas que vocês colocaram vêm da onde? Do conhecimento filosófico, científico ou do senso comum? Podem escrever aí no chat. Senso comum, senso comum, senso comum. Por que vocês acham que é do senso comum? Pode abrir o microfone se quiserem também. Tá, vamos... Deixem aberto aí, vamos voltar aqui para a apresentação. Beleza? Aqui foi o que vocês colocaram, tá? O que é viver, né? Vou trazer algumas coisas ao longo da história aí, né? Pois para mim viver... Pois para mim o viver é Cristo, né? Carta aos Filipenses, escreveu essa carta aí, foi São Paulo apóstolo, né? Então você vai lá na Bíblia, né? Ele fala, olha, para mim viver é o Cristo, certo? O segundo aqui é ser capaz de se produzir e manter um metabolismo. Né? Isso aí tá na super interessante. Não, tá super interessante não, tá na Mundo Estranho, né? Lá de 1º de fevereiro, é novo aqui, né? De 2021. Tá? Uma outra definição aqui de um outro povo, né? Para o que é viver. Após criar e destruir os homens feitos a partir do barro, da madeira, os deuses criaram novos homens a partir da espiga do milho, do sangue, da carne e dos ossos das divindades. Esses povoaram a terra e tinham por finalidade adorar e servir aos deuses. Popol Vuh, né? Popol Vuh é um documento maia, para quem não sabe, tá? Então, essa coisa aqui de como os homens foram criados, como se criou a vida, vem do povo maia, né? E viver é fazer o que te faz feliz, né? Que é basicamente o nosso senso comum, tá? Então a gente tem algumas visões aqui, tá? A gente tem uma visão religiosa, certo? Duas visões religiosas, no caso, né? A carta aos Filipenses aí de São Paulo Apóstolo e o Popol Vuh. Uma visão científica, certo? Que é a do mundo estranho, e uma visão do senso comum, certo? Todas essas visões respondem à mesma pergunta: o que é viver? Beleza? Vamos seguir aqui. Tá? Aqui a gente tem respondendo também essa pergunta, né? Um trechinho aí sobre a brevidade da vida do Sêneca, né? O Sêneca foi um filósofo já um filósofo romano, né? Quando termina aí o helenismo, né? E começa a ver os filósofos romanos, né? O Sêneca fez parte desse seleto grupo aí, né? Então, ele responde essa pergunta também, né? A maioria dos mortais, Paulino, reclama da aspereza injusta da natureza, né? Ou seja, a vida maltrata a gente, né? Que nascemos para uma vida tão curta, porque o tempo que nos é dado foge com tanta rapidez. Esgota-se tão velozmente que, com exceção de um número muito pequeno, a vida abandona o resto dos homens quando eles estavam se preparando para viver. Vamos lembrar aqui que ele está falando lá da época do Império Romano, né? Então, as pessoas viviam menos naquela época, né? Uma pessoa que, sei lá, chegasse aos seus 40 anos, ela já era idosa, já estava acabada, entendeu? Né? Eu tô com 40, eu já estava no pé da cobra se eu vivesse no Império Romano, certo? Não temos pouco tempo, mas perdemos muito. A vida é muito longa. Ela bastaria muito para a realização dos maiores empreendimentos se todos os momentos fossem bem empregados. Mas quando elas se passam em prazeres e indiferenças, sem nada de útil marcar o nosso trabalho, o último momento inevitável finalmente chega. E essa vida que não tínhamos visto caminhando, sentimos que já passou. Aqui está a verdade. Não recebemos uma vida curta. Fomos nós que a tornamos tal. Ele está dizendo o seguinte, né? Que a gente não sabe aproveitar a vida. Né? A gente, enfim,
acaba perdendo tempo ao longo da nossa vida. Não é que a nossa vida é curta, né? A gente que não sabe aproveitá-la, né? A gente acaba desperdiçando ela com besteira. Isso na visão do Sêneca, né? O viver para ele é isso, né? A gente tem que aproveitar aquilo que a vida nos traz de bom, né? E deixar as coisas que vão nos tomar tempo de lado, certo? Então, assim, o que a gente viu até aqui, né? A gente não, em nenhum momento eu falei para vocês do conhecimento, do que é o conhecimento, se é filosófico, científico, senso comum, nada disso. Eu trouxe para vocês aqui várias visões para a mesma questão, tá? Isso com o intuito de fazer vocês refletirem, de vocês perceberem que existem vários tipos de conhecimento e todos eles são válidos, têm sua validade, tá certo? Não se trata aqui de fazer um juízo de valor, tá? O que é fazer um juízo de valor? É falar que uma coisa é ruim e a outra é boa, né? Por exemplo, sei lá, quando você vê a roupa de uma pessoa, né? A gente vê muito isso na escola, né? Você vê lá, a pessoa chegou com uma roupa, sei lá, uma roupa diferente. Aí tem gente que começa assim, ai, eu não gostei dessa roupa. Ai, que roupa ridícula. Ai, que roupa... Gente, é uma roupa, né? Isso não tem um juízo de valor, né? Você dizer que aquela roupa é ridícula, você pode não gostar daquilo, mas dizer que ela é ruim, que ela não é boa, isso você não pode dizer, né? A mesma coisa aqui, por exemplo, você falar que o conhecimento sei lá, do senso comum é ruim, você não pode dizer uma coisa dessa, né? Talvez ele não abarque tantas coisas como o conhecimento científico, mas dizer que ele é ruim, que ele não serve para nada, isso não pode ser dito. Beleza? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Quer colocar no chat? Fiquem à vontade, que agora eu vou partir com vocês aí para a diferenciação entre os conhecimentos. Não? Posso seguir então? Tudo tranquilo? Beleza? Tá bom. Depois eu disponibilizo esse material para vocês, tá? Então vamos lá, gente. As formas de conhecimento, né? A gente tem a ciência, que é um conhecimento baseado na razão e adquirido por meio de uma investigação metódica, certo? O Aristóteles ele tinha uma definição fantástica para ciências, né? Ele dizia o seguinte, né? Ciência est cognitio rei per causa, né? O conhecimento das suas coisas pelas suas causas. Hoje está muito na modinha, né? Está muito em voga aí, tá todo mundo falando de ciência. Não, a ciência, eu louvo a ciência. A ciência é isso, a ciência é aquilo. Gente, tudo isso que vocês estão ouvindo falar sobre ciência na televisão, esqueçam tudo, tá? Tudo. Nada disso é ciência, certo? A ciência, ela não é um conhecimento, digamos assim, absoluto, tá certo? Existe, dentro do âmbito da ciência, existe uma discussão muito grande, tá? Para ser ciência, é necessário que haja discussão, tá? Alguém que fala, olha, eu descobri isso aqui, ponto e acabou. Isso não é ciência, certo? A ciência, ela cresce como produto de uma discussão que é estabelecida dentro de determinada questão, determinada, enfim, descoberta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A física que vocês aprendem na escola, tá? Vocês estão aprendendo física, né? Vocês vão ver lá, por exemplo, a fórmula da força, né? Força é igual a m vezes a, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Essa física é a física newtoniana, certo? Do século XVII, beleza? Essa física ela já foi estudada. Ela já foi esperada pela física do Einstein, né? Mas mesmo assim, ela continua, ela serve para coisa, certo? Ela serve, por exemplo, para mandar satélite para a órbita da Terra, mandar foguete para o espaço, né? Ela serve, por exemplo, para você projetar carro, né? Um carro de Fórmula 1, ou um carro normal mesmo, um carro que a gente usa, certo? É a física do Newton. Mas a física do Newton já foi superada. Mas por que mesmo assim ela ainda continua sendo usada? Porque para o nosso dia a dia ela funciona muito bem, certo? Ela não funciona para outras coisas, tá?
Todo mundo acha que o Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta da descoberta aí da lei da relatividade restrita. E não foi por causa disso que ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel das descobertas, enfim, do equipamento lá do cristal de quartzo, eu não me recordo agora, tá? A comprovação, né, da lei da relatividade restrita veio anos depois. Para quem não sabe, uma curiosidade aí, tá? Ele confirmou a lei da relatividade restrita aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Deixa eu ver se eu consigo achar a foto dele aqui para mostrar para vocês. Opa, tem gente querendo entrar aqui. Vou pegar aqui. Einstein no Brasil. Alguém aí tem família no Nordeste ou não? Pode escrever aí no chat aí. Sobretudo no Ceará. Porque foi lá que ele confirmou a teoria da relatividade restrita. Essa é uma foto tá lá no Museu Nacional, nessa foto, mas ele confirmou a teoria da relatividade restrita na cidade de Sobral, né? Lá no Ceará, né? Por que a cidade de Sobral, professor? Porque a cidade de Sobral era o melhor ponto desse planetinha azul para se observar as órbitas elípticas das luas de Vênus, certo? Então ele confirmou a teoria da relatividade restrita fazendo a observação da órbita, né, a órbita das luas de Vênus. Essas órbitas eram elípticas, né? E ele teve que vir para Sobral para confirmar isso, porque pelos cálculos, utilizando os cálculos da relatividade restrita, ele chegava, você olha para o céu, você fala, ó, a lua de Vênus está aqui, né? Mas quando você usava lá a física do Einstein, não batia, né? O cálculo dava que ela estava em outro lugar, né? Você não conseguia ter essa precisão. E quando se usou a teoria da relatividade restrita, se conseguiu determinar exatamente isso. E essa comprovação foi feita aqui em solo brasileiro. Tá aí a fotinha dele, ó, né? Ele é o de branco, né? Ele esteve aqui em Sobral. Se você vai lá para Sobral, se não me engano, tem a estátua dele lá, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? O conhecimento científico ele não é uma coisa é, é, absoluta, tá? Ele muda, né? Existem vários filósofos da ciência que falam isso, né? O Thomas Kuhn, por exemplo, na estrutura das revoluções científicas, né? Ele vai falar que uma revolução científica só acontece quando ela se choca com um conhecimento científico, né? Para haver evolução na ciência, você precisa ter um conhecimento científico que se choca com outro, né? E essa briga entre os dois é que vai causar aí o desenvolvimento da ciência, certo? Tem também o Karl Popper, né, que vai falar no seu livro o Falsificacionismo, né, ele vai falar que um pensamento científico ele vai para frente quando a gente vai descartando teorias ruins, né? Então, para o Popper é assim, né? É o cara que vangloriou o fracasso, né? E falou, olha, quando sua teoria, né, ou seu experimento, ele não dá certo, você deve ficar feliz, né? E não triste, né? Se ele não dá certo, você tem a absoluta certeza de que esse não é o caminho que deve ser seguido. E aí você consegue postular novas ideias. Então, só para trazer bem para nossa realidade, né? Quando você escuta falar assim, não, mas a ciência falou que sei lá, vacina é boa, vacina é ruim, enfim. Gente, numa boa, a gente não tem dados suficientes para determinar isso ainda. Tá? O mundo é muito grande, a gente está falando de 7 bilhões de pessoas, né? Para você ter um pensamento aí, uma teoria adequada, vai levar um tempo ainda. Não estou dizendo que não vai chegar, mas vai levar um tempo. Você precisa fazer muito teste com muita gente. Né? Não estou falando de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não se trata disso. Né? Você tem que testar várias etnias, vários povos, várias faixas etárias, enfim, nos 4 cantos do mundo, entendeu? Para você conseguir, no caso aí de um medicamento, falar se ele é bom ou não. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Cadê a atenção? Tá aqui, ó.
A filosofia, né, é a forma de pensamento acessada na racionalidade, obtida pela reflexão crítica e pelo diálogo argumentativo, certo? Isso que eu acabei de fazer aqui em relação à ciência é próprio da filosofia, certo? Por exemplo, eu não sei se vocês estão acompanhando os jornais, existem algumas cidades aí, Porto Feliz, né, aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, Chapecó, que é no estado de Santa Catarina, que não tem ninguém nas UTIs lá por Covid. Tem, né? A pergunta que você tem que fazer é por quê? Por que isso aconteceu? Essa é a pergunta da filosofia. A filosofia ela questiona muito essas coisas, né? Certo? Senso comum é aquele conhecimento que se sustenta na experiência cotidiana. Manga com leite faz mal. Vocês já ouviram isso ou não? Alguém já deixou alguma vez de tomar manga com leite porque faz mal? Pode escrever aí no chat aí. Deixa eu voltar aqui pro chat aqui. Né? Falou, putz, não vou. Pode falar, Gustavo. Fica à vontade, filho. Né? Esse tipo de pensamento, a manga com leite faz mal, né? É o senso comum, né? Da onde vem isso, tá? Vou só trazer a raiz histórica disso. Isso vem da época dos escravos, né? Os senhores de engenho, né? Porque assim, os escravos, havia produção de leite, lógico, né? Os senhores de engenho vendiam, exatamente, o chinelo virar. Os senhores de engenho vendiam leite, né? E os escravos, na hora que eles estavam fazendo a ordenha lá, não tirarem o leite, né? Porque eles batiam com manga o leite, né? Tem manga, né? Você vai no Nordeste aí do Brasil, sobretudo, enfim, litoral da Bahia, ele tem muita manga. Peraí que a gente já fala disso, Samuel. Tem muito manga no Nordeste. Então, os escravos batiam leite com manga e tomavam. Então, os senhores de engenho começaram a falar, olha, você não pode tomar manga com leite, faz mal, né? Você vai morrer se você tomar manga com leite. Para fazer com que os escravos não tomassem leite, certo? Isso é uma coisa que perdurou, né? A mãe falava isso para mim, né? Mas manga com leite, na verdade, é uma delícia, né? Só que isso é do senso comum, né? Essa é uma opinião do senso comum. Essa tá errada? Tá errada, a gente sabe que manga com leite não faz mal, mas uma outra que é do senso comum é o seguinte, né? Passar debaixo da escada, dá o quê? Você vê uma escada e fala assim, nossa, eu vou passar por debaixo ali, vai ver o que acontece. O que o povo fala que dá? Espera aí que eu já respondo essa daqui, Samuel. Pode escrever aí no chat, por favor. Dá azar, né? Azar, a Zaga tá colocando aí, tá demorando pra vir, pra aparecer pra mim. Dá azar, certo? Mas vamos pensar um pouquinho. Você vê uma escada montada, certo? Encostada numa parede. Por que alguém usa uma escada, geralmente? É para fazer um reparo, fazer um conserto, alguma coisa, certo? O cara, enfim, ele não pegou a escada e falou, vou deixar aqui no meio para nada, certo? Em geral é isso, né? Você pega a escada para fazer alguma coisa. E quando você vai fazer algum conserto, né, alguma coisa, você leva ferramentas, certo? Você leva um martelo, leva, sei lá, um serrote, um alicate, alguma coisa assim. Então, passar debaixo da escada é, todavia, perigoso, porque pode cair alguma coisa ali de cima e te machucar, né? Só que a pessoa mais simples, né, o seu José, Dona Maria lá do interior, lá, né, enfim, lá do sertão, lá do Vale do Jequitinhonha, né, ele não consegue estabelecer essas relações, entendeu? São pessoas muito simples. Então, o que ele fala? Qual que é a resposta que ele dá para isso? Dá azar, certo? Dá azar. É assim que funciona o senso comum. Beleza? O senso comum ele traz respostas muito simples para uma realidade que está sendo observada, né? Sua mãe, quando você é pequeno, por exemplo, né? Sua mãe não quer que você peça nada na rua, ou que você, enfim, que você atormente ela quando você é criança lá. Aí você pede alguma coisa, tua mãe ela inventa uma milonga, né? Fala que vai te fazer mal, fala que tem o bicho-papão, né? Fala que, sei lá, o homem está a pegar, certo? Por quê, né? São formas que o senso comum encontrou para nos educar. Né? O senso comum
é muito válido, sobretudo na nossa primeira infância, né, enquanto a gente ainda é criança, né? Vocês sabem, né? Acho que todos nós já passamos por isso, mas tem sempre aquela fase dos porquês, né? A criança querer saber por quê, porque ela está saindo dessa coisa do senso comum e está descobrindo um novo tipo de conhecimento. A minha filha, que vai fazer 6 anos, né, ela está nesse momento agora, né? Ela fica, se deixar, ela fica o dia inteiro perguntando o porquê das coisas, por que isso, por que aquilo, por que não sei o quê, por que aconteceu isso, tudo, ela quer saber tudo, né? Ela está saindo do senso comum, de o senso comum explicava tudo para ela, né? E já está indo para um outro tipo de conhecimento. Você fala, olha, o homem do saco vai te pegar, ela pergunta que é o homem do saco, por que ele pega, qual o nome dele, de onde ele vem, do que é feito o saco, entendeu? Ela vai perguntando tudo, porque ela quer saber, certo? Vou só voltar aqui na pergunta do Samuel. Qual a diferença entre filosofia e ciência? Samuel, é básico, só voltar aqui no outro slide, aqui, ó. Adquirido uma investigação metódica para se fazer ciência, que haver um método, né, uma forma de você fazer isso. A filosofia, no entanto, é um pensamento que está baseado, né, na racionalidade, obtida pela reflexão crítica e pelo diálogo argumentativo. Beleza? Então, a filosofia, ela abarca um universo maior do que a ciência, tá? Por exemplo, quando a gente fala em moral, a gente sabe que a moral existe, ela existe, né? O que a ciência pode falar pra gente em relação à moral? Né? Nada. Né? A ciência ela não tem o que falar pra gente em relação à moral. Só que a gente sabe que a moral, a moralidade, né, o direito, para você ter ideia, quem quiser ser advogado, aí, né, advogado, delegado, vai estudar para isso, o direito é uma ciência todinha baseada na moralidade. Quais são os valores morais de determinado povo, de determinada sociedade, né? Mas o que a ciência pode falar a respeito daquilo? Nada. Né? A ciência não pode falar nada, certo? Você vê isso em outros campos de conhecimento também da humanidade, né? Por exemplo, na política, né? Você vê que a gente vai ler, não sei se a gente vai ler agora, né? Mas lá no segundo ano tem um texto que a gente lê, que é um texto do Theodor Adorno, chama Educação após Auschwitz, né? Auschwitz, para quem não sabe, foi o maior campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, que fica lá na Polônia, tá? Onde foram construídas fornalhas, né, para se queimar as pessoas, se queimar os judeus, né? E você vê que vários cientistas, vários professores, engenheiros, arquitetos estavam desenvolvendo os projetos ali das fornalhas de Auschwitz, né? Eram pessoas estudadas, pessoas que tinham uma formação, tudo, só que tinha uma formação científica, né? Tinha uma formação científica. Então imagina o cara sentado com uma prancheta aberta, né? Ele, engenheiro, outro arquiteto, tudo. Enfim, calculando, fazendo os cálculos de como matar mais pessoas mais rápido, certo? Então você pode ver que a ciência ela não consegue resolver esse tipo de problema, mas a filosofia consegue, tá? Então a filosofia, né, é, é um tipo de pensamento aí que ele faz uma de tudo, né? A gente está vendo geralmente a ciência ela tá lá de boa, sempre chega ou quando a filosofia chega perto dessa ciência, ela geralmente entra em crise. Uma que está passando por isso agora é a astronomia. Eu não sei se vocês sabem ou não, todo mundo aqui já ouviu falar na teoria do Big Bang, certo? Teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang diz que, né, lá nos primórdios tinha uma massa muito densa, tal, enfim, que muito quente, é de gás, tudo, enfim, não comportou a pressão, explodiu e deu a origem ao universo, beleza? As estrelas, enfim. Acontece que é o seguinte, né? Se você for pegar aí pela lei de Newton, né? A lei da inércia, após essa explosão, o universo começou a se expandir. Ele está se expandindo, certo?
seguindo a teoria científica, que é a lei da inércia, para que você haja uma retração, você precisa ter uma força no sentido contrário, certo? A inércia diz isso, né? Que você só muda a sua posição se você tiver uma força agindo ali. Se você não tiver força, ela vai continuar expandindo, no caso do universo, tá? Só que em 2010, né, foi feita umas medições aí no universo e descobriu que em algumas partes do universo ele está retraindo, tá? Isso é a filosofia se debruçando sobre a astronomia, né? Presta atenção no que a astronomia diz. O universo explodiu, ele está expandindo e vai expandir sempre, né? Aí você consegue medir e constata que em alguns lugares ele está retraindo. Isso é um problema com a sua teoria científica, certo? Se o Big Bang explodiu e está sempre expandindo, quando você mede em alguns lugares e vê que isso está retraindo, você tem um problema. A mesma coisa acontece com outras teorias, tá? Eu não sei se vocês sabem ou não, mas, por exemplo, isso acontece também com o aquecimento global, né? Existem alguns lugares do mundo, ontem, tá? Vou falar de ontem na Inglaterra. A Inglaterra, ela está no meio do outono agora, certo? E estava nevando ontem na Inglaterra, em Londres, tá? Coisa que não acontecia há muito tempo, ainda mais nessa época do ano. Ou seja, se existe um aquecimento global, por que ela está mais frio? Certo? Isso é a filosofia se debruçando sobre a teoria aí do aquecimento global. Beleza? Outras formas de conhecimento. A gente tem a religião, tá? Porque aqui, né, o cristianismo, né? E o mito. Vocês sabem quem é esse cara aqui de baixo aqui ou não? Alguém quer que eu colocar no chat aí? O Poseidon. Né? Vem da mitologia grega, né? É o nosso querido Odin, não. Poseidon, exatamente, não. Né? Odin é da mitologia nórdica, também pagodinho. Bem legal. Não sei que o Poseidon, ele tá com o tridente. Aqui que cortou aqui, né? Quando eu fiz esse negócio aqui, ficou cortado aqui, mas aqui é o tridente. Beleza? Essas são formas válidas também de você conhecer a sua realidade, tá? Para quem esteve aí na primeira semana, né? Onde eu falei um pouquinho, a primeira semana presencial, onde eu falei um pouquinho de onde veio a filosofia, né? Eu dei essa explicação. Falei que os gregos antigos explicavam o mundo, né, através da mitologia. Então, se o mar estava revolto, o que aconteceu? Ah, porque Poseidon estava, né? Ah, se está tendo de raio com uma tempestade, ah, porque Zeus ficou puto lá no Olimpo, né? Deu algum chabu lá, deu algum B.O., ele está revolto, certo? Então, mito também te ajuda a entender a realidade a um determinado ponto, tá? É para isso que os gregos, percebendo a necessidade de entendimento da realidade, eles vão buscar auxílio na filosofia, beleza? Continuando aqui. Em sua percepção, existe algum tipo de conhecimento superior? Ok, isso é uma coisa para vocês, tá? Vocês não precisam responder agora, até porque o nosso horário já tá batendo aí, tá bom? Se quiserem anotar, depois eu vou deixar esse PPT nos grupos aí, beleza? É para você ficar pensando aí com você, né? Existe algum tipo de conhecimento que é superior? Você vai ter que justificar por que ele é superior, beleza? Ciência e senso comum, né? O senso comum é necessário para a nossa vida cotidiana, tá? As características, a ausência de criticidade, superficialidade, imediatismo, sentimentalismo e pré-julgamento, tá? O senso comum é assim, gente. Geralmente na escola a gente tem muito senso comum. Eu vejo muito senso comum na escola, né? Por exemplo, é uma barata quando o aluno fala, ai, professor, tira da sala, moleque, não sei o quê. Não é assim, gente. Eu gostaria muito de ter mais tempo de conversar essas coisas com vocês, né? A gente tem que ver toda a realidade do aluno, a realidade no qual ele está inserido, né? Cada um de vocês ali é diferente, são, sabe, numa sala, pelo menos, eles são 40 realidades diferentes. Então, você tem aluno, por exemplo, que tem família estruturada, você tem aluno que não tem família estruturada, você tem aluno que tem, sei lá, déficit de atenção, tem aluno que tem hiperatividade, né? Então, assim, é uma realidade tão grande, né, que é difícil julgar as pessoas, né? Quando a gente julga, a gente geralmente está aí no senso comum, tá? A ciência, né? Para a melhoria da vida cotidiana e para o conhecimento de determinados aspectos do mundo, isso é um fato, né? Celulares, remédios, tudo veio para a gente através da ciência. Bom, e com base no uso metódico da razão e da pesquisa, a ciência formula hipóteses, teses e
teoria, tá bom? Eu não deixei a filosofia aqui, porque a filosofia a gente vai tratar muito isso mais para frente, beleza? Então, o senso comum é esse, né? O basicão, né? Por exemplo, o aluno às vezes não consegue fazer uma atividade, né? O senso comum diz o quê? Ah, ele é burro. É assim que o senso comum diz, né? Muitas vezes o aluno tem déficit de atenção, né? Muitas vezes o aluno tem hiperatividade, né? Então é difícil, mas o senso comum vai falar que ele é burro, né? Beleza? Deu para entender essa parte aqui? Vamos lá, gente. Para se encaminhar aí para o fim da nossa aula, tá? Deixei algumas coisas aí para vocês se divertirem, né? Se vocês quiserem, hein? Não sei como tá o programa depois, né? Depois que vocês assistirem as aulas do CMSP, tá bom? Então, algumas referências. Coloquei aqui o Fable, tá? O Fable, para quem não sabe, é um jogo de RPG, né? Role Playing Game, lá do Xbox, tá bom? E aqui, por que eu coloquei o Fable, né? Porque dependendo de como você age, se você vai muito ali pelo impulso do senso comum, você vai tomando um destino nas suas decisões ali, né? O jogo, de acordo com suas escolhas, ou você vira um demônio ou você vira um anjo, né? Alguém muito apreciado ali pela comunidade do jogo. Então, existem vários jogos que trabalham dessa forma, tá? Não é só esse, tá? Filme, tá? Tá no Netflix agora. É tipo Detroit, é tipo GTA, né? São vários jogos que são assim, né? Utilizam. Depois dela tem pra fazer? Não, que eu saiba, não. Tá bom? Peraí, deixa eu só terminar aqui, eu volto aqui no chat. Matrix, né? Tem lá no Netflix, para quem nunca assistiu, assistam, né? É fantástico o filme, que vai falar dessa coisa de você despertar para sair do senso comum, né? Você consegue despertar para a realidade. Eu não quero ficar dando spoiler aqui, tá bom? Você tem uma banda aqui dos anos 80, que fez muito sucesso aí nos anos 80, que é o Ira, né? Tem uma música deles que chama É Assim Que Me Querem, né? Eu aconselho muito vocês a ouvirem aí depois. É assim que me querem, né? É assim que possa deixar, é assim que possa lutar por um ideal, ó, fala aí, solução. E você tem um livro, esse livro ele tem aqui na biblioteca, tá bom? Que é O Mundo de Sofia. Né? Se eu não me engano, tinha até um aluno aí do primeiro ano que começou a ler esse livro. Né? O Mundo de Sofia, ele vai falar de uma garota, a Sofia Mundsen, que ela vai descobrindo através de enigmas o mundo da filosofia. Também não quero dar muito spoiler, tá bom? Vou deixar aí com vocês. Você acha na internet, hein? Se você procurar bem, vasculhar bem, tá bom? Então, ele vai tratar, começa ali, né, no mundo, na filosofia grega, né, no mundo pré-socrático, ele vai avançando. Beleza, gente? Por hoje é isso, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, sim, o Breno aqui, né, tem a galera perguntando aqui, perdão, Breno, o Matrix é uma referência à Caverna de Platão? Totalmente, né? É uma referência à Caverna de Platão, uma referência ao pensamento do Descartes, né? A questão do cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Eu acho que Breno, ele faz uma referência mais direta ao Descartes, tá? Dá para você fazer essa referência à Caverna de Platão também. Logo no começo, né? Se você assistir lá, você vai ver a pílula azul ou a vermelha, né? Então a gente, por exemplo, a gente vê quando hoje em dia, né, tem até uma galera que usa isso muito na internet, né? Red Pill, né? Red Pill é esse filme, né? Ah, o cara Red Pillou, né? O Red Pill é o da pílula vermelha lá do Matrix. Né? O Matrix que é um filme de 99, tá, gente? 1999. E eu lembro que ele foi terminado em 99, ele lançado em 99. Eu lembro que nos anos 2000, assim, eu trabalhava numa livraria e, nossa, bombou demais, assim, saiu muita coisa depois desse filme, porque esse filme mexeu, assim, com as estruturas. Eu lembro que eu estava no início da faculdade e, nossa, eram várias discussões, teve dia que nem teve aula, entendeu? Porque eu estava bem o Descartes nessa época, e, nossa, teve briga, meu, foi bem legal, né? E é isso, gente. Se não tiver alguma pergunta, pode colocar aí, senão vocês estão dispensados. Foi um prazer tê-los aqui, tá bom? É muito bom ver que tem uma galera participando aí. E é isso, vamos continuar na luta aí. Logo, logo vai estar tudo voltando ao normal. Abraço aí, gente. Valeu. Falou, bro. É nóis. Tchau, professor. Obrigado, professor. Tchau. Falou, Tchau, vai. professor. Valeu, Tchau, valeu. professor. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, 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 tchau. Gente. Falou, Tchau. professor, é nóis.
Tchau, falou. Não precisa colocar o nome não, Rian. Colocou uma vez, já fica lá já. Tchau, Pedro. Tchau, gente.